Interessante a fala do professor Antônio, que estava realmente pensando em focar no problema da legitimidade. Em primeiro lugar, eu acho interessante nós estarmos tratando desse assunto, na mudança do árabe, um outro tema que foi ventilado nos 20 anos do Mercosul. O Mercosul está completando 20 anos nesse ano. Eu acho interessante porque o caráter desse curso também, por onde nós nos localizamos e onde também acontece o curso, tem a ver bastante com os problemas ligados à relação Sul-Sul. Que para vocês que estudam relações internacionais, devem perceber claramente que é um tema absolutamente marginalizado das leituras clássicas das relações internacionais. Então eu acho que é um tema muito bem-vindo. Estava vendo o professor Antônio falar sobre essa relação América Latina, mundo árabe, e eu estava pensando, no meu caso ao menos, eu acho que eu entendo tanto sobre o mundo árabe, quanto aqueles estrangeiros, quando a gente se apresenta como brasileiro, pedem desculpa por não falar em espanhol, ou quando perguntam se a gente mora em Buenos Aires mesmo. Então, eu devo entender tanto como leva a respeito disso aí. Eu acho interessante e pertinente nós estamos pautando esse tema, principalmente para conseguir separar um pouco o joio do trigo desse processo. Bem, queria fazer menção também à professora Maria Inês, que chegou, que na próxima oportunidade, então a gente pode poder envolvê-la também. Ana Inês, desculpa. Ana Inês. É um prazer. Bem, para colocar a pauta sobre a questão do direito, eu queria trabalhar comentar rapidamente com vocês o problema da relação do direito com a política e a moral. O direito para se constituir como uma ciência à parte, para constituir o seu estatuto científico, um dos principais teóricos do direito, chamado Hans Kelsen, escreveu a teoria pura do direito, e essa pureza estava apartando o direito da moral e da política. Por que apartar o direito da moral e da política? Porque a moral trazia muitas incertezas. A moral, por exemplo, nós trazemos o problema do que é a justiça. E dependendo das religiões, os referenciais podem ser concepções absolutamente diferentes. Então, sobretudo a partir da cisão da cosmovisão ocidental com a reforma, há um politeísmo de valores, como definiu o Weber. Então, o direito tinha que ser mais estável, dar uma resposta mais segura, buscar dar segurança jurídica em função disso aí. E da política em função das vicissitudes do poder. Então, a pureza do direito e a definição do direito teria que estar de forma autônoma em relação à política e à moral. O problema é que não se faz direito sem juízos morais e atos de poder. Então, em certos momentos, se chega a essa conclusão, quer dizer, é possível fazer direito sem isso. Ao mesmo tempo, é preciso constituir uma autonomia do universo jurídico, construir essa autonomia do universo jurídico. Para o Kelsen, o objeto do direito, então, é a norma jurídica. Então, nessa relação, principalmente, tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial faz com que haja uma espécie de renascimento do direito, da ideia de direito internacional, e se relacione direito necessariamente com um direito que não pode ser apenas forma. Ele tem que estar ligado ao mínimo de conteúdos, nesse sentido, conteúdos ligados ao mínimo material, a ideia de direitos fundamentais, de direitos humanos, e também, do ponto de vista formal, ligado à democracia. Então, a teoria jurídica contemporânea se alia muito direito e democracia. Se a gente olhar, por exemplo, Jürgen Habermas, um livro justamente, o título é Direito e Democracia. Luiz de Ferrarioli escreveu há pouco um livro que é a Teoria Normativa da Democracia. Então, o direito e a democracia acabam andando de forma casada, numa perspectiva da teoria jurídica contemporânea e, evidentemente, ocidental. Democracia como uma forma de construir legitimidade. Certo? Então, nesse sentido, Estado e direito se relacionam diretamente. E outros objetos de estudo vão sendo apontados dentro do problema da decisão.
como é que isso acaba acontecendo no direito internacional, para a gente trazer o caso à luz do problema do árabe. A sociedade internacional é inicialmente constituída pelos Estados, né, dentro dessa concepção, depois incorporada nas organizações internacionais, e agora um debate doutrinário, mas também bastante prático, sobre o ser humano individual, que é pessoa jurídica do direito internacional. O fato é que todo esse movimento pelos direitos humanos acaba colocando o ser humano, né, mais na centralidade do direito internacional, num movimento que é apontado como a humanização do direito internacional. Vocês veem as pessoas com a possibilidade de fazer uma petição diretamente a uma corte, a única que acontece de fato é o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas o tema dos direitos humanos vai se agigantando no sistema internacional. Chamo ele, um dos temas bem evidentes é a universalização dos tratados internacionais de direitos humanos. Eu posso contar alguns aqui rapidamente, mas, por exemplo, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, com 185 Estados-partes, né? A questão da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos da Infância, 193 Estados-partes. O Hans Kelsen, ele percebendo que o Estado, como um dos principais violadores dos direitos humanos, ele vai escrever um livro chamado Paz por meio do Direito. E diz que o jurista, a principal atividade do jurista deve ser acabar com a soberania. E aí nós temos o caso dos estados ditatoriais e autoritários no mundo árabe. Como o direito internacional participa quando o principal violador é o próprio Estado? E qual é o papel do direito internacional? E quais são as condições do direito internacional de participar ativamente, né, e contribuir numa condição dela? O problema que a gente pode colocar é que o direito internacional tem uma natureza preponderantemente jurídica ou política. Um autor finlandês, no Martin Kuskuniemi, ele vai colocar que a natureza, na verdade, do direito internacional é política, não jurídica. Bem, e aí nós temos na ONU, né? Quer dizer, qual será o objeto de estudo do direito internacional, fontes do direito internacional? Hoje em dia, na perspectiva universal, produzida pela ONU. Nós temos aí a resolução 1973. Fazendo um paralelo, quer dizer, a intervenção no Iraque não teve a autorização. Né? A intervenção agora na Líbia, eu chamo a atenção para uma diferenciação só, quer dizer, a diferença entre guerra que, no caso, é considerado o uso da força, né? O uso autorizado da força, no caso da Líbia. Então a ONU é bastante criticada, quer dizer, 66 anos, com a mesma estrutura, praticamente a mesma estrutura de poder, no âmbito do Conselho de Segurança, 15 membros, 5 do poder de veto, que representam uma geopolítica muito mais de 45 do que a do século XXI, severamente criticada pela falta de reforma, né, e pelas decisões que produz, e agora, então, autoriza a intervenção na Líbia. O argumento dessa autorização, dessa resolução 973, é que na Líbia estão acontecendo detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, torturas e execuções sumárias. Eu lembro a vocês a condição de Guantánamo, por exemplo. Né? Sobre a história dos Estados Unidos, tudo isso também acontece. Outro estado que tem poder de veto, que também tomou essa decisão, é a China, onde tudo isso também acontece sistematicamente. E a Chechênia, né? Só para chamar a atenção para alguns deles. Bom, mas uma analogia daí, nós podemos falar com que mesmo o relógio parado, aponta a hora certa ao menos 2 vezes por dia. Né? Nesse sentido, a ONU mesmo, né, num tempo distinto, pode sim estar apresentando uma decisão correta para esse caso concreto. Agora, aqui nós temos no direito um dos problemas centrais da questão da soberania. A soberania, no pós-Westfália, né, no pós-Guerra dos 30 anos, nos acordos de Westfália, nos tratados de paz de Westfália, ela foi constituída, a ideia de soberania, foi constituída como uma reação anti-hegemônica, né, como uma maneira de conter o Império Habsburgo.